Boa noite, é uma grande satisfação e alegria estar aqui com vocês esta noite. E o assunto que eu trago hoje, o tema, é Não há mal que dure para sempre. Por que este tema? E por que não há mal que dure para sempre? Porque só o bem é eterno. A escuridão existe até que alguém acenda uma luz. Pode ser uma vela, uma pequena chama, e aí a escuridão desaparece. Eu coloquei esta imagem das árvores, das estações do ano, porque é muito semelhante ao que nós vivemos. É como nós somos também. Tudo é impermanente, está em constante mudança. Desta forma, então, a gente entende que a nossa trajetória ela é feita de ciclos e nós precisamos compreender este processo para não sofrer. A vida é feita de altos e baixos. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. Como eu coloquei esta outra imagem aí. E quando estamos em cima, é o momento de aproveitarmos, né? A felicidade, a alegria que nos chega, o bem-estar, desfrutarmos deste momento, porque daqui a pouco, como a vida é feita de altos e baixos, nós estaremos embaixo. E se estivermos preparados com muita fé, com muita esperança, com muita força de vontade de fazer a volta e estar em cima novamente, nós vamos conseguir. E isso acontece comigo, acontece com você, é com todos nós. Porque a vida é feita assim, precisamos compreender, precisamos entender e nos resignar, ao invés de lamentar e nos queixar. E aí tem essa outra imagem que é legal, que diz o seguinte: se a sua vida não tem altos e baixos, é porque você morreu. Esta imagem demonstra um traçado de eletrocardiograma. Também o nosso coração funciona desta forma. Então, quer dizer, não é para mim, não é para você, não existe um escolhido que vai ser diferente. Se todos nós estamos reencarnados hoje, neste mundo de provas e expiações, é porque necessitamos aprender, necessitamos resgatar, passar por provações para ir adiante. E aí estamos no mesmo barco e é da mesma forma para todo mundo. Precisamos compreender. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E se é assim, o que acontece? Por que não aceitamos este tempo certo para cada coisa acontecer? Porque, infelizmente, nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma. Temos a mania, né, o hábito, talvez muito errado, de querer acelerar o tempo, de que as coisas aconteçam no nosso momento, da forma que queremos. E isto só demonstra o quanto ainda somos inferiores nesse processo, o quanto não entendemos que se não está acontecendo no momento o que eu desejo, o que eu quero, é porque não está na hora certa. Porque se estivesse na hora certa, iria acontecer. No momento que conseguirmos compreender como esta lei funciona, é uma lei universal, a nossa vida se torna mais amena e as nossas dificuldades irão diminuir. Nós só continuamos a reencarnar por causa desta outra frase que eu coloquei. Quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender, que talvez você tenha ignorado na primeira vez. E é por isso que estamos reencarnando, desencarnando. Ficamos um tempo na erraticidade a nível espiritual, como espíritos, e depois sentimos nós mesmos a necessidade de reencarnar para continuar cumprindo com a nossa trajetória, porque todos nós nascemos simples e ignorantes, mas com um objetivo maior,
de nos tornarmos puros. E para isso necessitamos das nossas reencarnações para aprender justamente essas lições que por muitas vezes nós não queremos aprender, por rebeldia, por teimosia, por orgulho, por egoísmo. Então são as nossas dificuldades, as nossas inferioridades que não deixam com que a gente consiga absorver as lições que a vida nos traz, importantes para nos ensinar, nunca para nos castigar, nunca para nos punir, apenas para nos ensinar, para o nosso próprio bem. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele permite que a gente fique reencarnando. Ele não coloca um limite de reencarnações. Cada um vai seguir conforme as suas necessidades, conforme o aprendizado que esteja tendo ou não queira ter. E aí vai atrasando a sua evolução. E aí vocês podem me dizer, tá bom, isso é muito fácil de falar, mas é difícil de viver. E eu concordo com vocês, porque neste momento, quem está assistindo esta pequena exposição, muito simples, pode estar pensando justamente isso, né? Tá, tu tá aí falando, mas tu não tá vivendo o que eu tô vivendo. Você não tem a minha doença, você não teve a minha perda, você não tá com as necessidades que eu tenho neste momento. É por isso que você tá falando assim. E eu concordo com vocês, porque também tenho momentos de dificuldade na minha vida, como todo mundo tem. Já tive momentos difíceis, muito piores do que eu estou hoje, né? Hoje eu considero que a minha vida é muito boa e sou muito grata por ela, mas tive momentos de dor, de sofrimento, de desânimo total, de vontade de desistir da vida, e eu vivi isso na pele, eu sei o quanto é difícil, e eu tive ideias suicidas, e eu quase levei realmente ao fim, né? Coloquei fim à minha vida através do suicídio, e pela bênção divina, pelo amparo que nunca nos falta, eu consegui ser socorrida a tempo e ser abençoada com a minha vida, né? Eu sou grata por estar encarnada até hoje. Então, eu posso dizer para vocês que realmente eu senti, eu vivi num vale profundo de dor, de depressão, sem acreditar em nada que tivesse força para me tirar desses lugares terríveis em que eu estava me sentindo e situando o meu pensamento. E então, por isso que realmente é fácil falar e é difícil de viver. Mas eu quero dizer para vocês que é possível, e é muito possível. Basta você querer, basta você acreditar nessa possibilidade. E eu encontrei isso dentro da doutrina espírita, que foi o que veio em meu socorro. E depois que eu comecei a ler, a estudar, a frequentar o centro espírita, a ser socorrida através do passe, do atendimento fraterno, dos trabalhos amorosos em direção a mim, que os meus irmãos fizeram, eu consegui compreender o quanto a vida é boa, o quanto a vida é bela e o quanto era eu mesma que não estava sabendo buscar a beleza da vida. Então eu quero dizer para você que não está bem hoje, que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade, que na doutrina espírita eu aprendi que a dor e o sofrimento têm momento certo para acabar. Por isso que não há mal que dura para sempre. Acredito em vocês. Eu acreditei e hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz e sou muito grata com tudo que eu tenho na minha vida. Mesmo com as dificuldades, consigo aprender bastante com elas. Na verdade, as dificuldades são as que mais nos ensinam. E para tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente precisa buscar o autoconhecimento. Eu coloquei ali uma definição que é de dicionário mesmo, que diz o seguinte: conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos
que caracterizam o indivíduo por si próprio. É uma definição muito boa, porque é isso mesmo. Eu tenho que ter esse total conhecimento de mim mesmo. É claro que numa só encarnação a gente não consegue, mas basta você iniciar, basta você buscar. Comece hoje buscando esse teu autoconhecimento, porque é a única forma que vai fazer você se melhorar, buscar aquilo que você precisa para ser uma pessoa melhor. Eu trouxe um estudo que não é espírita, é do neurocientista, o Dr. Joy Dispenza, que ele fala o seguinte, ali eu fiz um slide para vocês acompanharem. Ele diz que a gente tem em torno de 60 a 70 mil pensamentos num dia. E que isso que é o interessante, 90% são os mesmos pensamentos do dia anterior. Isso é para a gente refletir. E aí ele faz, né, como a gente entra nesse círculo vicioso. São as mesmas escolhas, os mesmos comportamentos, as mesmas experiências, as mesmas emoções, mesmos pensamentos e o ciclo se repete novamente. E aí, como que você vai mudar se você está dentro desse ciclo? É uma reflexão que eu fiz comigo mesmo. Se eu não mudar nada nisso, amanhã o ciclo vai ser igual. É como ele disse, 90% dos pensamentos vão ser os mesmos, e aí tudo vai se repetir. E aí, se eu precisar mudar, que eu não estou legal, que eu precise melhorar alguma coisa, eu vou ter que entrar nesse ciclo, quebrar esse ciclo de alguma forma. E aí ele diz o seguinte: como você pensa, age, sente é chamado personalidade. Que a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. E que se quiser mudar a sua realidade pessoal, tem que refletir o que pensa para se tornar consciente dos seus hábitos e comportamentos inconscientes e modificá-los. Criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade não funciona. Temos que nos tornarmos um outro alguém. E aí entra o empoderamento humano. Desaprender e reaprender. Quebrar o hábito do antigo e reinventar um novo eu. Isso se chama evolução. É muito linda essa reflexão, fecha muito com o que a gente estuda dentro da doutrina espírita sob um olhar do neurocientista. E cabe muito com essa questão de a gente entender que não há mal que dure para sempre e para que ele não dure, eu preciso mudar. Se eu quiser viver uma vida diferente do que eu estou tendo hoje, uma família diferente, amigos diferentes, um emprego, uma saúde física diferente, uma saúde mental, eu tenho que tomar essas atitudes. E começa tudo no pensamento, que é o que ele fala. Eu tenho que começar a cuidar, a controlar que pensamentos eu estou tendo durante o dia, o que que eu posso mudar nesse pensamento, o que que eu preciso mudar e me trabalhar. É difícil? É difícil, porque depois que você cria um hábito, é difícil você romper, quebrar esse hábito. E aí entra vários hábitos, né? O próprio dos vícios, do fumar, do beber, da drogadição, e vários outros hábitos que às vezes as pessoas têm de comer demais e de se arrepender depois que come, enfim. Isso tem como você mudar, mas tem que ser no início, para não se repetir depois, mas botando muita energia, e aí que as pessoas muitas vezes não conseguem, desistem, porque você tem que botar esforço, você tem que botar uma energia de mudança. Isso desgasta, com certeza, vai te exigir bastante, mas no final você vai agradecer eternamente por essa mudança que você conseguiu fazer na sua vida. E não tem uma outra forma. É isso que ele coloca aí, né? E para a gente conseguir entrar nesse processo, depois de conhecer, de compreender, ainda a gente precisa aceitar. E aí eu coloquei também um significado do dicionário da aceitação, ação de aceitar,
de receber aquilo que lhe é ofertado, ato pelo qual se aceita, aceitação da proposta. Então é isso. Nós precisamos aceitar a nossa encarnação da forma que ela foi definida, planejada espiritualmente. Não foi o acaso assim, ó. O pai e a mãe conheceram, juntou, eu nasci. Não, não existe isso. Tudo foi muito bem planejado, com muito amor da nossa divindade que planejou, com muito respeito, com muito carinho por nós, e nós estávamos conscientes, na maioria das vezes, sabendo que era assim, que teria que ser a nossa encarnação, aceitamos, concordamos, até demos ideias, às vezes, das dificuldades que poderíamos passar para acelerar o nosso processo evolutivo. O que aconteceu? Esquecemos. Eu esqueci, você esqueceu. Nós reencarnamos e a nossa consciência não lembra exatamente disso. Mas o nosso inconsciente, sim, o nosso espírito imortal, sim. E essas reflexões nós precisamos fazer. Porque no momento que a gente se dispõe a voltar para dentro de nós, a buscar esse autoconhecimento, a aceitar que eu nasci assim, eu tenho esse corpo, esses olhos, essa estrutura, esses pais e esses irmãos, enfim, tem escolhas que a gente nasceu e elas já estavam na nossa vida. Não fomos nós que fizemos nesta encarnação. Mas daí a gente tem que entender que a gente escolheu antes de reencarnar. Que fosse esse pai, que fosse essa mãe, que fossem esses irmãos, que fosse a cidade que eu nasci, que fosse com as condições que eu nasci. Nós escolhemos, sim. Por isso que não dá para reclamar hoje, de dizer, eu queria ter outro lugar para morar, os meus pais não foram legais, eu não me dou com os meus irmãos, enfim, é uma questão nossa, ninguém fez por nós. Essa equipe espiritual, os missionários da luz, que organizaram a nossa reencarnação, eles só fizeram o melhor por nós, mas com o nosso consentimento e ainda com as nossas ideias. Então, nós concordamos com tudo? E se hoje não lembramos, vamos fazer esse esforço de se resignar, de aceitar, de perdoar, de pedir perdão e de agradecer pelo fato de poder reencarnar. Quantos espíritos que estão na fila hoje e que não conseguem, que têm que esperar, que não têm uma chance de reencarnar. E nós estamos aqui, vamos aproveitar com aquilo que temos, vamos ser felizes com aquilo que temos. E gratidão a Deus por tudo. Se a gente for mais grato, a nossa vida vai mudar muito. E esses males vão desaparecer com certeza. E aí, se nós agirmos de forma correta, vai acontecer a transformação. E o conceito que está aí, né, de dicionário também, qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. E a parte bonita, a metamorfose, transformação da borboleta. E o objetivo maior da nossa encarnação deve ser esse, a nossa transformação, principalmente a nossa transformação moral. Esse é o nosso maior objetivo. Nós precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem. E isso, nesta encarnação, nós precisamos ter uma encarnação melhor do que a passada. Nós precisamos ter um dia melhor amanhã do que foi hoje, revendo, refletindo o que acertamos, o que erramos. Isso é necessário. Só dessa forma a gente se transforma. Com dor, com sofrimento, com provações, não tem outra forma. Tem esta imagem da metamorfose da borboleta, que para nós é o maior exemplo. Também há sofrimento ali. Tem que ter espera, o tempo certo. Tem a história de alguém, né, que quis cortar o casulo e que a borboleta nunca conseguiu voar, nunca se transformou. Então não dá para cortar etapas na nossa vida. Se a gente quiser cortar, pegar os desvios, depois a gente vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, se formos inteligentes o suficiente para fazer bem feito uma vez só, a lição não vai voltar. Eu não preciso repetir.
Porque daí é como na escola, quando você passa de ano, você não precisa voltar para trás. Aí tu só vai para frente. Então, o Espiritismo me ensinou isso. Se tiver que fazer, seja bom ou seja ruim, faça uma vez só e faça bem feito. Se dedica, coloca toda a tua energia naquela situação para resolver, mas faça bem feito, faça com amor, faça com doação. Aí você não precisa mais repetir. Então, essa imagem da borboleta transformada é o nosso processo evolutivo. Nós vamos chegar lá. Nós já estamos no caminho, mas precisamos se esforçar, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu coloquei uma mensagem para vocês refletir, que é por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremo-nos, porém, de que Deus está no leme. E quando a gente escuta que Deus está no comando, que está tudo certo, que tudo tem o seu tempo certo de acontecer, isso dá segurança, isso dá conforto. A gente se sente mais leve e acredita realmente que tudo tem um tempo certo para acontecer e que não há mal que dure para sempre. Eu quero encerrar com uma mensagem linda do Chico Xavier, dizendo o seguinte: tudo passa, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Essa mensagem é maravilhosa, cabe para todos nós. E para encerrar com chave de ouro, nós vamos cantar uma música com a presença do nosso grupo amado, Constelações e Sorrisos, Mundo Novo, do Grupo Dom. Sou extremamente grata por vocês terem me escutado neste momento. Que Deus abençoe a todos e as suas famílias. Muita paz e muita luz.
seu lado bom.